Essa é a 11ª mensagem, tem como tema seu tempo a sós com Deus. Nós já vimos nas mensagens anteriores que o seu tempo a sós com Deus deve consistir basicamente de 3 elementos. Primeiro, tempo para ouvir Deus por meio da sua palavra. Segundo, tempo para falar com Deus por meio da oração. E terceiro, tempo para ouvir Deus no nosso espírito. Temos estado examinando exatamente esse terceiro tema e vamos continuar a vê-lo hoje. Nós já vimos que Deus nos guia para que o nosso corpo seja controlado pelo seu Espírito. Nós vimos em Romanos 8,14 que todos que se deixam guiar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso implica em fazer a vontade do Espírito de Deus e não a vontade da nossa carne. Vimos isso em Romanos 12:1, vimos isso em Gálatas 5:16 a 25. Vimos que Deus nos guia através do testemunho do seu Espírito no nosso espírito. Vimos que o Espírito de Deus dá testemunho ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, que temos a vida eterna e esta é uma maneira através da qual o Espírito de Deus se revela a nós sem que haja uma só palavra, som. Não há nada que caracterize o falar e o ouvir. Simplesmente você de repente sabe. O Espírito de Deus que habita no seu espírito traz aquela vontade, que é a vontade de Deus, ela é impressa no seu espírito e de repente a vontade de Deus passa a ser sua. Aquilo que Ele quer comunicar, de repente você sabe, sem ter ouvido uma só palavra, um só som, você sabe. E você sabe que foi Deus que colocou aquilo dentro de você e ninguém pode tirar isso. Simplesmente eu sei. É dessa forma que o Espírito de Deus testemunha ao meu espírito. Eu simplesmente sei o que o Espírito diz ou quer. Vimos isso e vimos as evidências bíblicas do testemunho do Espírito de Deus no nosso espírito. Vimos isso em Atos 20, 25, 20, 29 a 31, depois em 26, 27, em Romanos 15, 29. Hoje nós vamos ver que Deus nos guia pelo seu Espírito através da voz do nosso Espírito, que é a nossa consciência. É importante que eu e você saibamos que o nosso Espírito tem uma voz, e essa é a voz da nossa consciência. O que o apóstolo Paulo falava, a sua consciência confirmava no Espírito Santo. Ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo falava tinha confirmação e o testemunho do Espírito. Romanos 9:1, ele diz assim: digo a verdade, em Cristo não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse testemunha da veracidade da sua palavra, com base na sua consciência diante de Deus. Então ele estava dizendo que o que ele dizia, a sua consciência confirmava, e havia ainda na sua consciência o testemunho do Espírito Santo. Uma outra versão, essa que eu citei, da NVI, mas de acordo com os melhores textos, diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo.
ele mostra que o Espírito Santo está intimamente ligado com o seu Espírito e dá testemunho no seu Espírito quanto à veracidade da voz do seu Espírito, que é a sua consciência. Então o apóstolo Paulo falava a verdade, ele não mentia, e o Espírito confirmava isso no seu interior. O apóstolo Paulo buscava cumprir o seu dever cultivando uma boa consciência. Atos 23:1, ele está diante do Sinédrio, que foi convocado, era um concílio de 70 homens, autoridades do povo, e ele está ali para ser julgado, acusado de forma indevida, como também foi Jesus Cristo acusado de forma indevida, e ele foi preso pelos romanos e depois levado ao Sinédrio. E o texto diz: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. O que ele estava dizendo é que não havia na sua consciência nada que o condenasse, nada que o acusasse diante de Deus. Ele fala numa boa consciência. Por que boa? Porque existe a má consciência. Nós vamos ver como é que as pessoas podem ter uma consciência má quando elas se recusam a ter uma boa consciência. Um pouco mais na frente. Por isso é bom perguntarmos: a nossa consciência é digna de confiança? Ela é um guia seguro? Bem, a nossa consciência é um guia seguro se nós nascemos de novo, se somos nova criação. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Como é que eram as coisas velhas? Como é que elas funcionavam? Todos nós temos o mesmo Espírito que temos temos hoje, o mesmo Espírito que tínhamos quando viemos a esse mundo. Nós recebemos aquele Espírito que nos caracteriza como pessoa. Só que por causa do pecado de Adão estávamos separados de Deus. E o Espírito que no plano de Deus deveria liderar a vida do homem veio a se tornar um escravo da sua carne. O resultado é que o espírito do homem sem Deus, separado de Deus, morto para Deus, ele se tornou vivo para a carne e ele se tornou um escravo da carne. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós que somos nova criação, vamos lá em Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 1. Vamos antes no capítulo 6, versículo 6. Ele diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, isso é, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Esse texto mostra o espírito
do homem separado de Deus, antes de se tornar uma nova criação, ele estava e era conivente com a carne. E na realidade quem mandava no espírito desse homem era a sua carne. As pessoas pensam que têm liberdade, mas elas não têm liberdade quando elas fazem aquilo que a carne quer. Agora nós vamos para um outro texto que vai explicar isso também. Efésios capítulo 2. Nada disso estava programado. Versículo 1. Efésios 2:1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Então fala de pessoas, eu e você, que no passado seguíamos os desejos da nossa carne e éramos por isso influenciados pelo príncipe da potestade do ar, que é um outro nome para o diabo, ou Satanás, se você preferir. Romanos capítulo 8, agora voltando lá para Romanos capítulo 8, nos diz assim, capítulo 7 fala dessa vida de prisão, de escravidão, e no capítulo 8 ele diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que condenação é essa? De você estar sujeito à sua carne, de você estar vivendo na dependência dela e ela ser senhora da sua vida. Dissemos que muitas pessoas acham que a liberdade é fazer o que quer. A liberdade é você escolher o que é bom e não fazer aquilo que todo mundo faz e fazer o que você não consegue deixar de fazer. O apóstolo Paulo diz também: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso caracteriza uma vida que nasceu de novo, cujo espírito nasceu de novo, onde habita o Espírito de Deus e onde o Espírito de Deus o capacita a exercer governo sobre a carne e não deixar que ela se manifeste e prevaleça na sua vida. Então, onde nós dissemos que a nossa consciência é um guia seguro, se nascemos de novo, se somos nova criação. O texto diz: as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso, se alguém está em Cristo, é nova criação. Então a pergunta é: onde você foi recriado? A resposta é: no seu espírito. Então, se você foi recriado no seu espírito, você se tornou uma nova pessoa, e a voz do seu espírito, a sua consciência é confiável. Por que antes ela não era confiável? Porque ela era assim com a carne, e ela estava sujeita à carne, e ela obedecia à carne. Agora não, ela não está sujeita à carne, ela está livre para pensar como Deus quer que ela pense, como Deus quer que você e eu pensemos. Então, se você foi recriado, tornou-se uma nova pessoa, e a voz do seu espírito, da sua consciência é confiável. 2 Coríntios 1:12 diz assim: esse é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade.
provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, Paulo se gloriava, e ele coloca, esse é o nosso orgulho, e o sentido é: nós nos gloriamos. Em que ele se gloriava? Na sua consciência, que dá testemunho para ele de que ele se conduzia no mundo, especialmente no relacionamento com as pessoas. Aqui ele está mencionando os coríntios, em santidade e sinceridade. E ele reconhece que isso vinha de Deus, e que não andava de acordo com a sabedoria humana, não de acordo com os pensamentos dele, mas de acordo com a graça de Deus. Então veja, o que fazia a consciência do apóstolo? Dava testemunho. E qual era o testemunho que ela dava acerca dele? De que ele estava se conduzindo exatamente como devia se conduzir, na condição de uma nova criação, de alguém que é e está debaixo do domínio do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo cultivava uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Em Atos 24, ele disse: por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. O que é uma consciência limpa? Uma consciência limpa é uma pessoa que não tem nada a esconder de Deus e dos homens. Isso não significa que todos têm que saber de tudo que você fez ou faz, mas significa que diante de Deus você está limpo. Você não é hipócrita, você não é hipócrita mesmo. O que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que faz de conta que ele é uma coisa que ele na realidade não é. Vamos lá para o Salmo 32. Salmo 32 fala da alegria daquele que confessa o seu pecado ao Senhor e da liberdade que ele goza como resultado disso. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, todos que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Então, o que ele está dizendo? Olha, enquanto eu me calei, enquanto eu vivi uma vida dupla, uma vida de hipocrisia, de mentira, eu estava definhando fisicamente, emocionalmente, eu me sentia mal, me sentia arrasado, mas houve um momento em que eu confessei as minhas culpas, e ele resolveu falar com Deus abertamente. Ele confessou, e o que ele recebeu em troca? Perdão, purificação e uma liberdade nova. A liberdade de quem não tem nada na sua consciência que o acuse de erro. Eu não disse que essa pessoa se torna perfeita, mas que ela tenha a consciência limpa, porque o que ela fez de errado ela já confessou diante de Deus. E se envolveu outras pessoas, ela deverá e deveria e deve ir a essa pessoa e confessar também o seu pecado, para que você esteja livre também dessa prisão que une você a alguém
que você prejudicou, a quem você de alguma forma atingiu, afetou, e que você precisa consertar isso. Então você conserta com essa pessoa, e Jesus disse: primeiro você vai falar com a pessoa, depois você fala com Deus. Confessou, você então tem uma consciência limpa. O que é uma consciência limpa? Que não tem nenhum pecado não confessado. Ele continua dizendo no Salmo 32: quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Quem é que as muitas águas? As muitas águas falam de situações difíceis, de tribulações que vêm sobre a nossa vida. Quando elas nos atingirem, se você tem uma consciência limpa, você não tem o que ficar: isso está acontecendo por causa disso. Não está acontecendo por causa disso, não. Você vai viver e vai superar e vai ir em frente, porque não tem nada na sua consciência que o acuse disso. E ele pode dizer: tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Essa é a característica de uma consciência limpa, porque confessou o seu pecado. Por isso Paulo dizia: por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo sobre a importância de manter uma boa consciência. Ele disse: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Fora com a hipocrisia, fora com a religiosidade destituída de veracidade. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O apóstolo fala do amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Isso são virtudes e são características necessárias a uma vida cristã normal. Depois ele recomenda a Timóteo que ele combata o bom combate. O que é o bom combate? Trata-se da guerra espiritual que eu e você, todo cristão, enfrenta dia e noite contra o inimigo. E como é que você vence essa batalha? Usando as armas da luz e a armadura de Deus. Daí o bom combate. O bom combate é quando você usa as armas de Deus, usa os recursos de Deus e não se vale dos recursos que são usados no mundo. Você não pode lutar contra o inimigo usando as armas do inimigo. Ele é traiçoeiro, ele é enganador, ele é mentiroso, ele é falso, ele é acusador. E ele busca levar você a insurgir-se contra o outro através do desejo que a carne tem de tocar as pessoas para o mal. Então, quais são as armas de Deus? Você paga o bem, paga o mal com o bem. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Se o
o seu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Se ele tem fome, dá-lhe de comer. Porque assim você vai levá-lo a ficar com a consciência queimando e levando a entender que é assim que se procede, como você está procedendo. Para se obter a vitória nesse combate, então é necessário manter a fé, uma boa consciência. E podemos perguntar, que relação há entre o bom combate e uma fé? Que relação há entre o bom combate, a fé e uma boa consciência? Porque ele cita todas essas três coisas. O combate é vencido pela fé. Fé na palavra e através do exercício da oração. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que busca a Deus, como é que é? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Então isso fala da oração. Para você orar, você tem que ter fé. Eu duvido que uma pessoa, a menos que você seja um rezador. O que é um rezador? Rezador é aquele que pronuncia palavras e ele pensa que através da repetição de muitas palavras ele vai ser ouvido. Isso é reza. E Deus não ouve reza. Deus ouve oração. Então, a oração, ela brota da fé. Você fala movido pela fé. E você então vai orar, vai falar com Deus movido pela fé na palavra dele. Muito bem, para você exercer fé, você precisa de uma boa consciência. Uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Você não pode pedir algo a Deus se você está devendo alguma coisa a Ele. Pecado significa errar o alvo. Se você, o alvo de Deus é você proceder corretamente. Quando você procede de maneira incorreta, você errou o alvo. Por isso você vai dizer para Deus: olha, Deus, eu errei o alvo. Eu não consegui fazer o que sei devia ter feito. Me perdoa. Confessar é reconhecer que Deus está certo e que eu errei. Isso conserta as coisas, isso coloca as coisas nos seus devidos lugares. Mas se eu não consertei com Deus, se eu não estou bem com Ele, se a minha consciência não está tranquila em relação a Ele, eu não tenho fé. Quem é que vai querer orar se tem culpa no cartório? Quem é que vai querer orar se sabe que está vivendo uma vida fora da vontade de Deus? Alguém já escreveu que ou das duas uma. Agora fugiu. Mas o sentido é o seguinte: esse livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Por que é que você não vai se afastar desse livro? Porque você não quer ver e admitir. Você sabe que está errado, mas você não quer que ninguém fale com você que você está errado. Você sabe que está errado, mas você não quer ouvir. Você não quer ouvir nem Deus. Você quer persistir. Você está com raiva. Você está eu vou fazer assim mesmo e pronto. Então você nem olha para Deus e nem vai ousar pedir nada para Deus. Você não quer o livro dele, você não quer o ensino dele, e você vai fazer o que você achar que deve fazer. Então você sabe que não tem uma boa consciência, porque você tem culpa, você sabe que está errado. E o texto diz que se alguém rejeita uma boa consciência, ele naufraga na fé. Naufragar na fé é não permanecer na fé cristã. É não permanecer no ensino da palavra, é não ter fé para orar
porque sabe que está fora da vontade de Deus. E Mineu e Alexandre naufragaram na fé. É a última citação, se não me engano, é o verso 20. E o texto diz que Paulo os entregou a Satanás para que eles aprendessem a não blasfemar contra Deus. Quando Paulo diz isso com relação a essas duas pessoas, nós entendemos que essas duas pessoas não são do Senhor. Nesse caso, existe um outro caso que eu não quero me reportar agora, que é bem diferente desse caso. Então são pessoas que andaram com os crentes, estiveram no meio da igreja, conheceram a palavra, mas escolheram seguir o seu próprio caminho, à parte de Deus. Inicialmente tinham uma fé que não resistiu às dificuldades que surgiram e naufragaram na fé. Para exercerem o seu ministério, os diáconos deveriam apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Esse texto que está citado se refere a Timóteo 3:9, diz que os diáconos devem apegar-se ao mistério da fé com uma consciência limpa. É interessante que os diáconos que são mencionados na Bíblia, eles começam a ser mencionados e são mencionados de uma forma bem específica lá em Atos capítulo 6, quando eles são chamados a servir como diáconos, tendo em vista que os apóstolos não estavam mais em condições de atender às necessidades dos santos em termos materiais, na assistência que hoje nós chamamos de social, àqueles que tinham necessidade desse tipo de assistência. Mas os diáconos eram homens de fé. Atos capítulo 6 diz qual era a qualidade desses homens. O texto diz assim, por isso, verso 2, Atos 6:2, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham dentre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Mas quem eram esses homens? Um deles era Filipe. Quando a igreja foi dispersa, Deus fazia milagres extraordinários através desse homem. Esses homens se notabilizaram por uma vida cheia do Espírito. Depois, mais tarde, o apóstolo então diz aos diáconos que devem se apegar ao mistério da fé. O que é o mistério da fé? Você crer nesse livro e crer no Deus que deixou esse livro para nós. Agora, para isso é necessário que você tenha uma consciência limpa. Consciência limpa para apegar-se ao mistério da fé, para exercer fé. Mas a nossa consciência pode ser cauterizada e a sua voz abafada. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo 4, 1 e 2, ele diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada?
eu ouvi recentemente de alguém que esteve no sul do país e viu como lá no sul eles tomam chimarrão. Eles tomam aquilo fervendo. Quem já viu? Quem sabe que é assim? Amém. Então aquilo é tomado fervendo. E se você for tomar o chimarrão como eles tomam, você vai queimar a sua garganta todinha. E ela vai ficar em pele. O que é? Carne viva. Agora, se você for fazendo isso todo dia, um golinho de chimarrão hoje, um golinho amanhã, aquilo vai aos poucos cauterizando esse tecido tão sensível, se não me engano é epitelial, assim chamado, se não me perdoem a ignorância, mas já tem muito tempo que eu passei pela escola. Mas, então, esse tecido que é tão sensível, ele vai ficando cauterizado, ele vai criando uma camada que é capaz de resistir às mais altas temperaturas numa boa. A consciência é como uma luzinha que acende e fica assim, ó. Ela está piscando em vermelho o tempo todo, dizendo: tem um negócio errado, está errado, está errado, está errado. Você tem duas atitudes: ou você vai buscar onde está o erro e a luz se apaga através da confissão, através do endireitamento da situação, ou então a luz continua piscando, mas vai chegar um ponto que você não está ninguém mais para essa luz. Ela pisca e é como se você estivesse vendo uma ambulância aí na rua piscando, ou qualquer outro tipo de mecanismo que fica acendendo e apagando. Aquilo não afeta mais você. Não significa que você está numa boa. Você simplesmente cauterizou a sua consciência para praticar o mal. Como é que uma pessoa pode tirar a vida do outro e ficar bem? Ele tem que dizer: Deus não existe, Deus não está nem aí para o que eu estou fazendo. Então, se Deus não existe, eu não tenho nada com Ele. Se eu não tenho nada com Ele, eu não tenho que prestar contas a Ele, eu sou livre. E ela então faz o que quer. Mas ela tem que falar: olha, Deus para mim não existe. Ela tem que dizer: eu não creio em Deus, e eu não quero nada com Deus. É uma escolha dela. Ela não pode admitir que Deus existe, que esse livro é verdadeiro e continuar a praticar o mal. Para ela praticar o mal, ela tem que primeiro neutralizar, até porque a consciência de um ímpio que não tem a Deus, não nasceu de novo, não é uma consciência segura. Primeiro, por causa disso. Segundo, porque a pessoa pode realmente neutralizar, a menos que seja também um psicopata. O psicopata é capaz de fazer o mal e ele não está nem aí, porque ele é uma pessoa que não é normal. Mas o texto fala de pessoas que abandonaram a fé e seguiram espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Elas foram enganadas, foram ludibriadas, e o texto diz que esses ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos e que têm a consciência cauterizada. Então é possível fazer isso. É possível cauterizar a consciência. Por isso alguns abandonaram a fé e seguiram espíritos enganadores e ensinos de demônios. Tornaram-se hipócritas e mentirosos. Paulo servia a Deus com uma consciência limpa, por isso seus lábios se abriam sempre em oração com ações de graças. Segundo Timóteo 1,3, ele diz: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Dou graças a Deus a quem sirvo com uma consciência limpa.
como servi nos meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você dia e noite em minhas orações. Então ele dava graça. Se você observar, quase todas as epístolas do apóstolo Paulo, ele começa dizendo que dava graças a Deus. Você não pode dar graças a Deus tendo uma consciência culpada. Você só vai ter um espírito de gratidão, de louvor e de adoração se tiver uma consciência limpa. Se a voz do nosso espírito, a nossa consciência não nos acusar, nós temos confiança para orar. 1 João 3, 21, 22 diz assim: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. A palavra coração aqui está no lugar do espírito. Se o nosso espírito não nos condenar, o que ele está falando? Da mesma coisa que o apóstolo Paulo fala, quando ele fala de consciência. Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. E recebemos dele tudo que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que ele agrada. Se a nossa consciência não nos acusar, nós temos confiança para falar com Deus em oração. Eu não tenho nenhum medo de me aproximar de Deus. Por quê? Porque a minha consciência não me condena, então eu vou me aproximar. Mas se a minha consciência me condenar, se eu estou em dúvida quanto a uma coisa que eu fiz, será que é certo, será que é errado? Acabou. A fé vai para o brejo. Você não tem fé para orar, de jeito nenhum. Agora, se não há nada que acuse, então você vai orar com fé. Por quê? O texto diz: você vai orar e você vai receber tudo que você pede, porque você obedece os seus mandamentos e faz o que lhe agrada. Não significa que você nunca erra, mas que não há nenhum erro agora não confessado na sua vida. Então você está bem com Deus, você já acertou suas contas com Ele, está tudo em paz. E você pode orar sabendo que Ele te ouve por causa da obra redentora de Jesus. Você não pode se valer do sangue de Jesus e ter uma consciência culpada, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, mas você tem que confessar o pecado quando você transgride a vontade e a palavra dele. Então, se a consciência não nos acusar, nós teremos confiança para falar com Deus em oração. Como resultado de termos confiança para orar, vamos receber o que pedimos dele, porque vamos pedir com fé. Isso porque buscamos fazer a vontade dele. Aproximamos-nos de Deus com fé quando pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade. 1 João 5,14 diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Para que eu tenha confiança para orar, é preciso que o que eu vou pedir esteja de acordo com a palavra dele. E quando você sabe, quando sabemos com certeza que Deus nos ouvirá, nós sabemos também com certeza que seremos atendidos quanto ao que pedimos a Ele. O verso seguinte diz: e se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se você sabe o que Ele quer, você quer, mas Ele também quer. Então, o que vai impedir? Nada. Você vai saber que vai receber. Se nós permanecermos em Jesus e as suas palavras permanecerem em nós, poderemos pedir o que quisermos e Ele nos dará. João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Como é que nós podemos harmonizar esse texto com 1 João 5:14 e 15?
Deus nos ouvirá se pedirmos de acordo com a sua vontade. E a vontade de Deus nós a conhecemos por meio da palavra. Bem, isso apenas para arrematar a questão de fé e uma boa consciência. Concluindo, nós podemos concluir que a voz do nosso espírito, a nossa consciência, deve ser aferida pela palavra de Deus. É um guia seguro? É. Como seguro é tudo que vem de Deus, mas Ele manda que a gente examine todas as coisas com base no seu livro. E a voz da nossa consciência deve ser aferida pela palavra de Deus. Eu já vi muita gente dizer: está tudo bem, mas ele está fazendo uma coisa que contraria esse livro. Não, eu estou bem com Deus, eu não tenho nenhum problema. Ele não está dizendo a verdade, ele está querendo tapar o sol com a peneira. Então, a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andarmos nas trevas, mentimos e não falamos a verdade. E o mesmo texto, um pouco mais embaixo, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para termos uma consciência limpa, nós precisamos estar sempre nos examinando à luz deste livro. Não significa que eu tenho que ficar procurando pecados, mas se eu leio esse livro com regularidade e nele eu encontro algo que eu não devo fazer, estou fazendo, é hora de confessar e eliminar isso da nossa vida. Feche os seus olhos e fale com o Senhor nesta noite. Fale com Ele sobre esta questão de ouvir Deus através da sua consciência. Diga a Ele do seu desejo de ter uma consciência boa, uma consciência limpa diante de Deus, e que você esteja aprendendo a ouvir Deus através da voz da sua consciência, se você é nascido de novo. E diga a Ele que traga a você sempre consciência de erro quando isso estiver acontecendo. Peça a Ele que dê a você um coração quebrantado, dócil, responsivo ao seu espírito.